Boa noite, meu querido Marco. Boa noite. Que bom falar com você, Luiz. Sempre esse jeitão baiano de Santos também. O jeitão baiano, paulistano, Show de paulista. bola. Maravilha. Acompanho Você tá você bem, meu sempre. querido? Parabéns aí. Você tá Estamos bem? bem, estamos bem. Estamos de saúde, Graças a que é mais Deus. importante. Que é mais importante. É por onde tudo começa. Ai, ai. E como é que Muito tá bom, muito bom. nosso querido Joaquim? Tá bem? Cadê ele? Tá bem, agora é presidente da Brasel nesse mandato, né? Eu vi. Isso aí, tá, já é uma pessoa conhecida, uma diretoria muito ativa, assim, a Brasel São Paulo, graças a Deus, o presidente Percival Maricato está deixando também um legado, enfim, as coisas em termos administrativos para a Brasel está tudo bem. Em termos de mercado de alimentação fora do lar, nós vamos conversar. Isso. Vamos lá. Você, só para trazer a informação às pessoas que estão chegando, Marco Amati. Primeira credencial é a amizade, os elos de respeito, solidariedade, de amizade que nos une há tantos anos, né, Marco? Isso é a maior credencial. Depois disso, vem todas as profissionais e ligadas ao associativismo da Brasel, à frente da MAPA Assessoria, à frente também da Federação. Como se chama a Federação de Consultores, Marco? FCSI. Eu sou membro do FCSI, isso, Food Service Consultant Society International. Sou membro profissional e fui durante 4 anos, o que seria o similar ao diretor para a América Latina. Que maravilha. Aproveita o embalo e traz esse posicionamento aí, que é importante a gente referendar as pessoas do que a gente está conversando e o quanto é importante esse diálogo, o quanto é a sua presença e participação disso. Em outras a gente já bateu esse papo, você já contou sua história, sua irmã já derrubou o serviço. Bom, eu acho assim, eu estou muito feliz de ter me convidado novamente. E dessa vez você viu que eu fiz questão de falar assim, me fala que eu sou diretor da MAPA e não diretor adjunto da Brasel. É verdade. Porque na verdade, oi, tudo bom, Andréia? Andréia do Feijuca no Porte, muito amiga nossa, Andréia. E assim, porque eu não me sinto, eu sei qual que é a posição da Brasel, mas eu queria muito dar o meu depoimento e não o do profissional Marco Amati, da MAPA Assessoria, que acompanha tanto. Então, assim, tudo que eu falar aqui não representa a opinião ou o parecer da Brasel. Embora a gente tenha muita coisa em comum, não representa isso. Representa uma visão profissional do que está acontecendo, representa um outro tipo de visão. Embora eu continue fazendo o trabalho, eu preciso sair dessa posição para poder me sentir com liberdade para não estou falando em nome de nenhuma entidade que não seja eu mesmo e a nossa empresa, na nossa visão humilde, mais crítica do momento também. Fantástico. Tá, isso é muito importante, esse alinhamento, por respeito a todas as entidades, a todas as circunstâncias. Não seria diferente vindo de você, meu querido. Tá, então, eu gostaria de começar falando hoje. Eu sei que você é um cara super... Eu queria começar falando... É isso aí, queria começar falando só para localizar muitos que não são de São Paulo. Oi, dona Norma Nigri, lá do Quatrino, prazer em vê-la aqui também, acompanhando a gente. Para quem não é de São Paulo, eu preciso dar uma localizada. Eu acho que é legal dar uma acertada do que está acontecendo aqui, para a gente poder, de repente, dar alguma direção e falar um pouco sobre as experiências boas e ruins que estão acontecendo aqui. São Paulo, e vou tentar ser o mínimo possível entrar em questões políticas. Também estou assumindo esse compromisso comigo. Qualquer coisa, você me chama a atenção, vou pedir a sua ajuda para me dar qualquer coisa. Então, assim, basicamente, a São Paulo, como Estado, vem sendo dirigido praticamente sob a batuta do maestro surdo, que é o nosso governador, e de alguma forma ele vem colocando as políticas e referendando os momentos em que a Covid está começando a entrar num momento de platô.
Isto posto, foi apresentado já quase um mês atrás o plano de retomada que começava fazendo a classificação de São Paulo em cores, vermelho, laranja, amarelo, verde e lá na frente em algum dia azul. E as fases estão sendo, praticamente elas têm a ver com aquilo que todo mundo já sabe, que em relação ao número de UTIs disponíveis, e entrou inclusive nesse momento a taxa de transmissibilidade, que nunca teve nos 3 primeiros meses disso, que é uma questão crítica também, mas para a gente pular essa parte, o mais importante entender, para o mercado de bares e restaurantes foi desenhado um modelo de abertura por fases, em que várias entidades, não só a Brasel, tentaram fazer com que tivesse alguma lógica em relação a essas fases vermelha, laranja, amarela, verde e depois, eventualmente, a última, azul. E essas fases deveriam respeitar uma evolução em relação ao funcionamento de bares e restaurantes. Então, em tese, na fase cor de laranja, os bares e restaurantes só estariam atuando como estavam atuando antes, com delivery e takeaway, na fase cor de laranja. Na fase amarela, eles deveriam abrir. Eu digo deveriam abrir porque fica fácil falar, agora pode abrir. E agora eu vou começar a contar um pouco do que aconteceu. No momento da reabertura, dia 6, que estava marcado, na verdade já podia ter acontecido uma semana antes. Nessa semana, o que aconteceu? Parte dos negócios de alimentação fraudular olhou para os protocolos e notou, por exemplo, que nós poderíamos apenas abrir 6 horas por dia, com o limite das 5 horas da tarde de funcionamento. Ou seja, um tempo pequeno e um limite de horário pequeno. E, ao mesmo tempo, os shopping centers abririam das 4 da tarde às 8 da noite, por um período de 4 horas. Então, isso, quando as pessoas começam a fazer contas sobre a viabilidade da reabertura, essa reabertura, para muitos estabelecimentos, não fazia uma equação possível de sustentabilidade financeira e econômica. Então, esse é um quadro que talvez se repita em outros locais do Brasil. E aqui em São Paulo, posso dizer que dia 13 inteirou uma semana, essa semana tivemos, vamos dizer, a segunda semana de funcionamento, e o quadro que a gente vai tentar colocar é um quadro do que pode acontecer caso a gente reabra de forma desorganizada, como propõem as fases que estão sendo colocadas dentro dos protocolos, perdão, dentro das fases que foram determinadas, na verdade. Eu não diria para você que houve uma questão tão democrática assim, porque boa parte daquilo que foi pedido foi colocado à metade ou a um terço ou ignorado. Bom. E isso é importante fazer quando você está fazendo um recorte, Marco. Você está falando de linhas gerais dos protocolos Estado, mas você está trazendo uma expectativa e uma situação da capital São Paulo, não é isso? Exatamente, porque o Estado de São Paulo, infelizmente, em muitas regiões, a maioria de muitas regiões estão em situação laranja e vermelha. Ou seja, São Paulo e parte da ABC e outras, só para colocar, embora estejam na fase amarela e que deveríamos estar funcionando de alguma forma de um jeito mais integrado, mais integral, essa fase, como eu te falei, ela não está. São dois aspectos curiosos. O primeiro aspecto curioso como você só pode, em termos de espaçamento, então tem um distanciamento, pelos protocolos você pode abrir com no máximo 40% da sua lotação. Você só pode, além dos 40%, você tem que ter, algumas casas vão abrir com 25% ou até só 15%, porque como você tem um distanciamento mínimo em termos de 2 metros a cada mesa e 1 metro entre as pessoas, uma pequena cafeteria, por exemplo, que tinha eventualmente 10 pessoas naquele, pode atender apenas 2 ou 3 eventualmente. Então essa conta dos 40%, ela é relativa.
Eu me recordo que assim que saiu isso, eu fiz até essa pergunta a você. Lembra-se que eu digo, pô, 40% Exatamente. Sobre que parâmetro? Porque aí fica uma situação... Então, na verdade, está valendo os dois. Exato. E não ou. Então, o distanciamento mais a questão dos 40% máximo que pode acontecer. Isso, praticamente, alguns negócios ficam inviabilizados, né? Porque, simplesmente, você não tem um mínimo de pessoas entrando. Então, colocadas essas questões, eu falei isso das cafeterias, por exemplo, uma cafeteria, ela teria que ter um horário um pouco mais extenso. Então, todo mundo fala dos bares, né? Os bares, que eu tenho até medo de falar, porque a gente conseguiu fazer com que no protocolo municipal, e isso é outro conflito interessante, no protocolo municipal fosse colocado que até as 22 horas seria possível abrir restaurantes e bares. E no mesmo protocolo, no mesmo documento da prefeitura, ele fala assim, só que nós vamos seguir o que a fase amarela oficialmente diz em relação ao governo estadual. E o governo estadual impôs o limite de às 5 horas da tarde, ou seja, o documento da prefeitura falando que até às 10, ele mesmo se coloca se invalidando para isso. É isso mesmo. Ou seja, pode até às 10, mas não pode. Porque, afinal de contas, estamos obedecendo o protocolo da fase amarela. Criador e criatura. Especificamente no setor de bares e restaurantes? Especificamente no setor de bares e restaurantes. E, principalmente, queria dizer que isso inviabiliza a existência dos bares em São Paulo. A vida noturna já tão judiada, São Paulo, há 25, 30 anos atrás, significava a 7ª economia, economia ativa, que foi feita uma pesquisa interessante há uns 25 anos atrás, talvez um pouco mais, entre 26 e 27 anos provavelmente. Então, o dia de São Paulo era a atividade econômica que mais girava dinheiro. Depois, o dia do Rio de Janeiro. E assim, e São Paulo à noite equivalia à 7ª economia ativa no Brasil. Ou seja, ela tinha mais movimento, por exemplo, do que o dia de uma cidade como Cuiabá, uma cidade média como Cuiabá. Então isso é uma coisa totalmente... Acabou, né? Isso acabou em São Paulo. A vida noturna em São Paulo está profundamente sacrificada nesse sentido. Eu queria também destacar uma outra questão para também situar, já contando a história e falando suas consequências. Bom, a gente faz parte de um grupo de WhatsApp da Brasel, com mais de 250 restaurantes. E, obviamente, isso é uma amostragem bastante razoável. E também a gente vai nos lugares para ver. Essas 2 semanas eu praticamente saí todos os dias para ver como é que estava o movimento, a recuperação, perguntando. E a gente não... É lógico que você pode... Porque você não faz uma pesquisa. Porque é diferente você ver e sentir o clima e mesmo que tenha sido uma pesquisa. Mas posso lhe dizer que, como nós imaginamos, a reabertura, ela começa tímida, porque você começa com um número menor de pessoas que estão com medo de ir ao restaurante, etc. Mas, no caso de São Paulo, essa timidez foi realmente grande, porque a demanda que se esperava, eu acho que algumas regiões têm que pensar em São Paulo Estado e São Paulo capital como um outro estado. Sim. Então, São Paulo, porque São Paulo capital são muitos bairros, muitas realidades, existem bairros dormitórios, bairros destino, bairros de conveniência, enfim. Então, essa realidade não foi homogênea para todos os negócios, como eu acredito que uma cidade como Salvador, uma cidade grande, também vai acontecer a mesma coisa, você vai ter uma volta heterogênea. Aliás, esse é um dos grandes desafios quando a gente fala de setor, né, Marco? Porque trabalhar na média ela é uma distorção gigante no nosso segmento, né? Porque tem realidades, tem bairros de São Paulo que são cidades. Na verdade, eu diria que São Paulo, assim, até questão historicamente, era formada por freguesias, que seriam cidades que foram se juntando. Então, você pega Santo Amaro ou Freguesia do Ó, elas têm realidades muito diferentes, mesmo sendo bairros que têm características distantes do centro, por conta do jeito que elas cresceram, do jeito que eles se desenvolveram. E, ao mesmo tempo, você vê uma fiscalização indo nos locais que dão muito marketing, a fiscalização da Prefeitura e do Estado, muito organizada para os bairros com maior visibilidade, como Vila Madalena, Itaim, Jardins. E eu hoje estive
Só para dizer, eu estive num bairro distante da Zona Norte, onde os protocolos não estavam sendo obedecidos, e existe uma questão, desculpa, eu pulei uma parte importante, é que as áreas que estariam libertas para funcionar, estariam autorizadas a funcionar, são áreas consideradas, chamadas arejadas. Áreas arejadas foi algo que a gente tentou colocar para que você pudesse, locais que você pudesse abrir as portas e janelas e chamá-las de arejadas. Porque no protocolo inicial do Estado e depois da Prefeitura, que se confundiram um pouco nesse momento, seriam só áreas externas. Áreas externas de São Paulo, você praticamente teria só algumas regiões que teriam mesas na calçada, que poderiam ser, ou mesmo um pátio interno, que pudesse ser chamado de área externa. Ou que essa área interna já poderia ser chamada de uma área arejada, se é essa a questão. Então, uma das brigas em São Paulo hoje é para que as mesas e cadeiras da calçada possam ser utilizadas, obedecendo também, porque isso também foi proibido pelo decreto. E aqui numa demonstração de certa volatilidade e pouco conhecimento do setor, a Tereza está perguntando uma coisa que eu vou responder depois, tá? Viu, Tereza? Depois eu respondo isso aí, que então, só para dizer que, no caso específico de São Paulo, a gente teve uma barreira grande, você não tendo. E essas mesas e cadeiras, as pessoas pagam um termo de permissão de uso para isso. E continua sendo cobrado o termo de permissão de uso todos esses meses, né? Então, existe uma falta de coordenação entre as ações bastante grande em relação ao que pode... E eu digo que foi uma certa infelicidade que na quinta-feira, que antecedeu o discurso do dia que seria anunciado a reabertura de bares e restaurantes, o Rio de Janeiro reabriu e houve um noticiário de que teria havido um abuso, etc., e baseado nessa notícia se mudou da quinta para sexta, aquilo que havia sido acordado entre associações, mercado, e, obviamente, as coisas não aconteceram como imaginaram. O protocolo saiu diferente daquilo que nós acreditávamos acontecer. Embora tenhamos avisado, visto isso, nós vamos mudar, mas não era esse o caminho, né? Então está sacrificando bastante a questão da economia. Em relação à reabertura, muitas pessoas... agora eu vou fazer uma narrativa. Okay. Muitos bares, muitos restaurantes reabriram no dia 6, naquele afã, e se sentiram sufocados e até mesmo prejudicados, né? Porque não houve aquele retorno que as pessoas colocaram e entenderam, muitas vezes, que esse investimento talvez não fosse retorno. O que eu ia dizer é que, assim, alguns... Eu queria falar uma coisa com você, Marco, para você seguir nessa sequência que você colocou o papo agora, que eu acho que é importante a gente trazer esse elemento para o papo, para posicionar com muita clareza. A partir de agora a gente está falando que é muito importante nessas experiências entender os momentos delas, que nós estamos aqui nessa antecedência de chegar a essa mesma circunstância. Então nós estamos falando de um momento que você já está na decisão eminente de reabrir, da retomada, sob essas condições que são os determinados horários, as regras, essa regra do jogo que eu gostaria que você deixasse ela mais clara no sentido assim objetivo, para assim, qual é o ambiente da retomada e que decisão eu vou enfrentar para fazer isso? Obviamente, considerando o horário, o limite de horas, de 6 horas de funcionamento. Que considerando de que horas? Até você tem um limite de horário às 17 horas. Então, se eu abrir, por exemplo, o restaurante às 11 horas, eu posso fechar às 17. Então são duas questões. Eu posso, no máximo, operar por 6 horas e, no máximo, até às 5 horas da tarde. Às 5 horas da tarde. Então, você praticamente sufoca, como eu falei, as cafeterias estão sufocadas nesse caso, porque se elas abrissem 7 da manhã, à 1 da tarde fecham e não tem a sequência do período, para dar um exemplo. Então, essa é a primeira questão que é importante. A segunda foi o próprio distanciamento e ocupação do espaço, ou seja, 40% e distanciamento. Ou seja,
Se você tiver uma casa que permita você ter 40% de ocupação, muito que bem. Se você tiver uma casa que 35% das suas mesas já fiquem do lado de fora, você tira os 35%, e se você tiver um ambiente arejado, adequado, você pode reabrir com o distanciamento e 40% dessa área interna. Ok. Nós estamos com um problema meio, né, assim, ou seja, você começa a cercear o modelo de negócio que você pode fazer com que ele tenha algum tipo de viabilidade econômica. Mas eu vou colocar mais algumas outras questões. De horas. Um outro ponto importante, Marco. Self-service e buffet, como é que ficou? Era essa a minha colocação, curiosamente. O self-service em São Paulo ficou com a obrigatoriedade de ser servido por um funcionário. Okay. Então, o self-service, além das exigências que já deveriam acontecer, protetor salivar, etc., que eu aqui não vou entrar, que isso já... quer dizer, o self-service agora não é mais self-service, obviamente. Porque self-service é autosserviço, então alguém está te servindo. Então, essa questão é muito importante citar, né? Não existe mais self-service nesse caso. Virou o velho bandejão, né? Na verdade, é isso. De alguma forma, você tem maneiras de fazer, eu acho que a gente tem que trabalhar isso, depende de caso a caso, mas muitos self-service simplesmente não reabriram. Talvez tenha sido o segmento de serviço que mais sentiu. E aqueles que estão mudando o modelo, e que mudaram o modelo, também estão sentindo. Okay. E, só para lembrar, e existem outras pressões em relação à frequência, que é a questão do modo home office, que também está em algumas regiões de São Paulo, você ainda tem 40%, 50% dos escritórios vazios, com pessoas em home office, e talvez isso não retorne. Então, a mudança do mercado, eu prefiro que a gente não fale, porque senão deixamos para outro dia, né? Mas é mais um cerceamento de gente. Que em algumas regiões ela é muito intensa. Por exemplo, na 25 de março, eu moro numa região central. Já te falei que eu tenho passaporte do Brás e tudo mais. Aliás, aqui no Brás eu posso te falar que as regras do Brás são outras. Aqui está todo mundo funcionando meio que normal. Tem self-service, gente se servindo. Mas, de novo, regras da prisão, né? A gente tem lugares, como existem lugares, tenho certeza, também em Salvador, que até hoje o sujeito não está usando máscara, etc., etc., são regras específicas, sem aqui colocar de forma jocosa, mas existem também algumas, e a vigilância sanitária, se tiver que ir em alguns lugares, vai ter que ir com a tropa de choque, provavelmente, com a SWAT, então eles preferem ir na Paulista, e as operações são feitas de forma mais marketizante, se é que existe essa expressão. Modus operandi antigo. Então vai por aí. Eu queria te falar outra questão, que assim, os restaurantes de shopping center, eles não reabriram praticamente. Aliás, esse é um contrassenso em relação a isso. Vou dizer por quê. O shopping center abre às 4 da tarde. E ele estava indo até às 8, e desde o dia 6, salvo engano, posso estar errado, ele passou a operar até as 10 da noite. Então, o restaurante de almoço self-service do shopping center, ele começa a funcionar às 4 da tarde. Ou seja, ele não funciona como self-service, ele tem que criar uma nova operação. E os shopping centers, tirando aqueles que são mais, os que são um pouco mais na periferia, até retomaram o movimento de forma mais intensa. Os shopping centers, vamos chamar principais, eu vou citar aqui alguns, tipo Center Norte, ou até mesmo Iguatemi, eles têm um pequeno pico, e eu também não entendo isso, porque se você não quer ter aglomeração, você deveria estender os horários dos shoppings, para que as pessoas pudessem ir durante o dia, mas não, se concentrou. É outra questão também que eu não entendi até hoje, por mais que me expliquem, eu não consigo entender, só é um contrassenso. Então existem uma série de coisas que foram acontecendo, muito mais por pressão de associações, enfim, de tudo aquilo que nós estamos pensando, que a gente pensa que seja viável para, inclusive, de encontro ao que seria a filosofia daquilo que está sendo colocado, da ciência que está sendo colocada, as medidas nem sempre contemplam esta visão que é passada pelo próprio Plano São Paulo. Pelo próprio Plano São Paulo a gente entende que existem contrassensos. Isso está acontecendo no Brasil inteiro, eu sei também, logicamente eu estou aqui narrando a minha realidade para que a gente possa ver o que vai acontecer em outras praças e tomar lições.
E uma das lições que eu estava contando é que muita gente abriu e fechou. Eu vou repetir novamente, o sujeito abriu, descobriu, não vale a pena continuar aberto. Nós temos casos de inúmeros casos que abriram e falaram assim, opa. E outras que esperaram para abrir uma semana e que abriram agora, inclusive. E outros que também fizeram algumas coisas. Aí varia um pouco, assim, essa decisão. Eu vou colocar da seguinte forma. Alguns restaurantes talvez tenham tomado a decisão correta em só você... Desculpe. Você só abrir quando tiver tudo certo, ou só abrir nos dias que me interessarem. Casas que são destino, por exemplo, que abriam de terça a domingo, passaram a abrir sexta, sábado e domingo. Operações com menos dias. Ou seja, só ir naquilo que você sabe que vai acontecer, porque você é destino. Como a gente tinha falado na nossa outra live, a conveniência está sofrendo mais que a convivência, porque a vontade das pessoas frequentarem os locais está represada. Está aqui minha amiga Carol falando que o Shopping Aricanduva é um shopping que eu chamo periférico. Esses shoppings estão tendo mais movimento que shoppings centrais. O Paulinho também trouxe essa informação. Isso é fato. A gente foi a Osasco, eu fiz uma volta meio maluca aqui em São Paulo nesses dias todos para entender um pouco dos shoppings. Centenorte a gente tem. Então, assim, os shoppings principais, por incrível que pareça, estão sofrendo mais. Os shoppings que eu não vou chamar elite, que seria um exagero, mas os shoppings mais centrais, estão sofrendo muito mais que os shoppings. E nos fins de semana, os shoppings periféricos, se eu posso falar dessa forma, lotam bastante, né? Acabam sempre, até por uma questão de falta de opção de lazer, que São Paulo também é curiosa nisso. Você tem locais que você tem muitos equipamentos urbanos e outros você tem falta de equipamento urbano. Onde tem falta de equipamento urbano, normalmente os shoppings são também uma opção de lazer. É a praia do Paulista, que o pessoal brinca tanto, né? Que é o shopping center. Então, para dizer que, se a gente for pensar bem, o fluxo financeiro nesse momento de entrada para os caixas dos negócios, das operações, é um caixa ineficiente e ainda insuficiente. Então, a necessidade do Pronamp, por exemplo, e de outras entradas, era muito importante. E quando você não tem essa entrada, como também aconteceu nesses últimos tempos, quer dizer, todo mundo estava com o documento do Pronamp, esperando o dinheiro e não tem, é necessário que tenha. E a própria questão da suspensão dos contratos por mais 30 dias, existem operações que a pessoa, ou que o empresário, não vai conseguir pagar a partir do 100º, 20º dia os salários dos funcionários. Então, é uma conta que está ficando cada vez mais complexa com o tempo passando. Então, o tempo passando é como se alguém, desculpe uma comparação infeliz, mas é como um doente que vai precisando de tratamento, mas falta remédio, falta leito, Então, existe uma questão da doença evoluindo nos negócios de alimentação fora do lar e não estão sendo tomadas as medidas, nem profiláticas, nem corretivas e nem invasivas, se for, para que você possa sobreviver. Eu queria pegar esse ponto seu, Marco, que você está levantando, que ele é muito, 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 muito importante. Essas discussões todas, a gente precisa ter esse horizonte mais ampliado da discussão do problema. Nós estamos falando de sobrevivência aliada a uma retomada que ainda vai precisar de cuidados extremamente especiais para que a gente não tenha a sensação de que a retomada ela é a sobrevivência. Então, esse elemento é muito importante de estar ativo, e aí é muito importante de estar ativo setorialmente pelas entidades, porque esse amparo e essa luta de condições de sobrevivência, elas vão se prolongar por um bom tempo ainda, para que a gente não tenha esse respiro de identificar como a gente esteja entrando numa fase de redenção.
Muitíssimo pelo contrário. Nós não estamos estabilizados ainda e não estaremos por esse momento, né? A gente precisa muito de retomar, de reorientar, de fazer com que a coisa aconteça, mas a gente precisa muito dessa construção de uma efetiva sobrevivência, né? Porque senão a gente vai trazer elementos de aceleração da morte, né, Marco? Exatamente onde chegar. Aqui o João Teles falou bem, a retomada não é sobrevivência, a retomada é uma fase crítica da recuperação, onde muitos vão entender que às vezes é melhor desligar os aparelhos. É horrível o que eu estou dizendo, de novo, fazendo uma comparação muito triste, mas sim. Vai por esse caminho. A gente entende que os negócios, aqui em São Paulo a gente tem um número próximo a 40% de derretimento do mercado. Derretimento do mercado não significa a falência, mas passa por diminuição de operações de franquia como um todo. O Rio de Janeiro, numa conversa com um profissional de lá, me fala em 50%. Esses números devem girar em torno, eu acredito, entre 30% e 50% por todo o país, em diminuição de mercado. Então, quem sobreviver vai ter um mercado com uma crise de clientes, porque o cliente vai estar sem dinheiro, mas ao mesmo tempo vai ter menos concorrência. Então, tem uma conta muito difícil de se fazer para saber até onde você vai sobreviver e a que ponto vai haver o ponto de virada. Mas eu queria falar outra coisa também, que eu estou falando, só desgraça também me cansa de você também é um cara que conheço bem. Por outro lado, eu vejo pessoas retomando o negócio, profissionais retomando o negócio, usando as melhores práticas dos donos de restaurante ou de quem trabalha com gente. Que é o retorno da hospitalidade, o retorno do querer, o retorno do afeto. Fantástico. As pessoas, então, aquele profissional que conseguir ter o sangue frio, a palavra é essa, de entender que ele não pode estar nesse momento passando o desespero dele para o seu cliente. Eu sinto muitas operações voltando de forma desesperada. E esse desespero, quando você contamina o seu trabalho, contamina o seu produto, contamina o seu ambiente, a gente acaba fazendo com que o cliente não retorne. Se você compromete o cliente, se você passa, quando você entra num ambiente hospitalar, que alguns negócios podem parecer, então outro dia a gente falou de um treinamento, quando você tirar a temperatura, porque um dos protocolos aqui em São Paulo é que você tira a temperatura da pessoa, e na maioria dos lugares, então é uma pistolinha que você coloca na testa. Treina a pessoa que vai fazer isso, que é o primeiro contato, para sorrir. Mas você está de máscara, porque a gente sorri com os olhos, né? Vamos lembrar isso, a gente sorri com os olhos. Então, essa pessoa sorrir. Emanar, né? Então assim, mostra a temperatura. Poxa, você está bem, está com 36,5. Cria alguma situação de entrada que você não transmita que, olha, nós estamos indo como se estivesse numa... Eu falei outro dia, a primeira vez que eu fui no shopping center na região da Moca aqui, eu até falei numa outra live que eu falei assim, olha, meu desejo é ser convidado para uma missa de 7º dia, que está mais animado do que quando eu estive no shopping center. Porque existe um para baixo que nós de bares, restaurantes e hospitalidade de forma geral, temos que pegar aquela força, olhar e voltar a sorrir. Nós somos os primeiros, nós temos que voltar a sorrir. Nós temos que tratar o nosso cliente com mais alegria do que ele tinha antes, porque ele está mais carente agora. Isso, né, Marco? Nós somos restauração, né? Exato. Então, assim, lógico, desenhar um quadro como que a gente ainda está desenhando, eu mesmo escutando aqui, até eu falei, puxa vida, eu não sou assim. Eu não sou assim. Eu não sou profissional de hospitalidade. Então, a gente precisa, na verdade, rever as práticas que a gente tem, a gente precisa passar por um processo alguém colocou agora reeducação. Nós temos que passar por uma... Um abraço. Isso. Então a gente precisa realmente trazer o sorriso de volta. E nós somos esse canal. Esse é esse canal. Tá? Então eu acho que assim, a gente tem que olhar para essa situação, e quem está se dando melhor, aí essa é outra leitura que eu estou fazendo, que eu consigo fazer. Aquele
aquele profissional que está sorrindo primeiro, que está com o sorriso mais intenso, que aí na Bahia vai ser uma competição desleal, né? Porque aí todo mundo é maravilhoso, assim, o cara então assim, todo mundo é hospitaleiro, mas é isso que tem que ser feito, quer dizer, todo mundo tem que ter o baiano, tirar o baiano de dentro de si, né? Melhor sentido, eu acho que deu para entender, né? Tirar o baiano de dentro de si e botar ele para fora. Então, é isso que eu acho que tem acontecido em São Paulo. Que eu acho, agora eu vou ter que voltar para o inferno, não vai ter jeito. Vem cá, vamos voltar com ele no horizonte, porque veja o seguinte, uma das grandes agonias de todos, e é nesse sentido que muito do nosso papo, da experiência que você está trazendo, é aquele momento que você se coloca muito e você é um mestre nisso. Eu estou hoje empresário. Claro que isso tem N variações, como você bem colocou, já apontou as variáveis, a gente tem N variáveis para avaliar, né, de localização, de serviço, de horário, de equipe, treinamento, EPI, segurança e por aí vai. Mas aí, quais são, eu estou aqui, né, estamos aqui em Salvador na expectativa de daqui a alguns dias abrirem os shopping centers, voltar à segunda fase, determinar esse horizonte. Quais são os grandes pilares que você encontra aí como experiência que pode nos trazer de pontos de verificação para a gente tomar as decisões coerentes, como você mesmo falou, é muito perverso falar do assunto, mas é muito necessário falar a verdade. Né, abro, não abro, fico, não fico, avalio o quê? Quais são esses horizontes de pilares? Eu vou começar primeiro com uma coisa genérica, com a frase, para depois falar quais são os pilares. A primeira coisa é nenhum CNPJ vale um AVC. Então a premissa tem que ser essa. Tá? Eu já quebrei na vida. Eu já fechei casa. Eu já sofri, eu já voltei para trás, quando eu tinha 34 anos. E retomei minha vida depois de 4, 5 anos. Fiquei pagando dívida. Então eu não vejo nada demais alguém falar assim, é possível renascer. Está aqui a minha amiga Guilherme, que também sabe disso. Tá? Que acabou de entrar aí. Então assim, é importante que a vida da gente é feita, você começou falando, estou empresário, eu adorei essa deixa que você deu para mim. Agora, se eu tiver, eu consciente do que eu tenho que fazer, voltando para a prática, as pessoas precisam ter confiança no produto, no serviço, no ambiente que você está oferecendo. Isso você faz comunicando o que você está fazendo. Então você pega os protocolos, estabeleça aqueles protocolos de uma forma que não seja hospitalar, pelo amor de Deus, mas que tira a temperatura, faz as pessoas higienizarem as mãos. Se for ter que organizar fila, demarca a fila. Não deixa os talheres, aqui em São Paulo, não deixa os talheres, utensílios sobre a mesa, só coloca no momento que a pessoa for servida. Cumpra que alguém sirva, alguém, né, quer dizer, o sujeito passa a ter um self-service, que a pessoa seja servida, enfim, estabeleça os protocolos mediante o conceito da sua casa, conceito no sentido de estilo que sua casa faz, estabeleceu isso, comunique, mas comunica de uma forma ostensiva, pelos meios digitais, né, pelas redes sociais, com as placas na frente da sua casa, com tudo que você puder fazer de força. Então, se mostre, né? Se mostre. E mostra que você está com vontade. Sorria, né? Então, assim, é importante a gente, nesse momento, o primeiro pilar é a segurança. Acabou. Segurança é o principal. Mas, se eu quero segurança, eu vou para a delegacia, sei lá, eu vou para um lugar assim de segurança, né? Você tem que, o segundo, o que é? O que seria o afago, o afeto, o acolhimento, a hospitalidade. Então, esse é um outro, eu acho esse o segundo principal pilar, é a hospitalidade. E o terceiro, não menos importante, é a adaptabilidade. Aquilo que você faz vai mudar, você necessita colocar coisas novas. E coisas novas não significa que você tem que reestudar seu cardápio. Tem uma parte da lição de casa
que nós, empresários, temos que fazer, que é estudar o cardápio de forma, entender o que está acontecendo. Quem demorou um pouco para voltar, muitas vezes que eu posso falar, algumas operações que eu conheço que demoraram um pouco, deram uma semana, queriam entender, eles estavam todo dia andando outros... Entender, então, é possível sim, ninguém está obrigando o sujeito a reabrir naquela data se ele não tiver condição, e criando algum risco, por uma série de questões aí que cada negócio tem. Então, os pilares principais para mim são segurança, o produto e a inovação, que eu estou chamando de inovação, mas nem sempre é de fato inovação. É adaptabilidade àquilo, porque se eu tenho um self-service, se eu preciso mudar, eu vou ter que fazer alguma coisa para isso mudar. Não importa, é muito difícil falar isso genericamente. E tem negócios como bares, por exemplo, cuja sobrevivência eu considero muito difícil. Vão sobreviver, então mas a mortandade talvez seja maior em alguns setores. De novo, o espectro de negócio nosso, você vai ter mortandade em algumas especificidades maior que em outras. Isso vai acontecer também. E vamos ter que ajudar mais essas pessoas, provavelmente, a fazer outra coisa. Então vai ter um momento que nós, como profissionais, vamos saber, olha, nós temos que mudar a operação. Então, esses 3 pilares que eu projeto. Eu queria falar mais uma pequena coisa em relação ao AVC versus CNPJ. É importante que as pessoas não desistam. É importante. Mas também é muito importante que as pessoas sobrevivam às suas vidas. Então, eu já tenho casos, infelizmente, de pessoas, de profissionais que foram para o hospital, que já tiveram problemas de saúde por conta dessa pressão que as pessoas estão. Então, esse momento é um momento muito importante. E quando a gente fala sobre a retomada, a visão dessa retomada ela é um ponto crítico. Ela não é uma coisa de sobrevivência. Alguém colocou aí, realmente não é sobrevivência. Nosso querido João. A gente precisa, na verdade, saber que é um reinvestimento. Aí a Andrea falou reinvenção. É um momento porque a gente... eu detesto, você sabe disso, já falei, eu detesto esse termo novo normal. Porque não tem mais normal. É outra coisa. O Carlos Doria, eu recomendo, eu gostei muito do texto dele, divulguei para muita gente aí, porque eu achei muito legal como é que é a visão disso. E essa reconstrução também é um desafio. Toda crise, a palavra crise vem de crivar, não sei se sabe, crivare. Né? Meu estudo de filosofia, né, que eu me formei lá no tempo do meu primeiro curso foi esse. Então o que acontece? Crivar o que é? Você botar uma cunha onde existe algo e depois existe outro. Então nós temos que começar a pensar que a crise também é uma cunha. Essa é uma real crise nesse sentido, que ela divide antes e depois. E se eu pensar da mesma forma que eu pensava antes, não vai acontecer. A reabertura em São Paulo me deixou muito satisfeito, porque muitos empresários entenderam isso, entenderam de fato, e outros empresários ainda têm que entender. Só que o tempo hoje joga contra esse empresário, contra aquele que não entende esse momento que ele está vivendo. Isso está acontecendo não só na alimentação fora do lar, acontece em todos os setores. Mas nós estamos tratando do nosso, mas podemos olhar um pouco para o Starbucks, por exemplo. E nos Estados Unidos está reformando quase todas as lojas para ser drive-thru. O que acontece? O Starbucks pegou as primeiras, eu acho que foram 200 lojas já estão agora envolvidas nesse processo de reinvenção, entre aspas, para o drive-thru. Pois os caras não revolucionaram o atendimento falando assim, para aqueles que não foram eventualmente a Starbucks, por exemplo, você se serve e o cara pega o seu nome, né? Então ele grita lá, Luiz Henrique, você vai lá e pega, o seu nome é anunciado, tem um charme na história. Sim. Né? Eu me divirto sempre dando nome falso, inclusive, né? Eu sempre invento um nome porque eu acho legal. Mas enfim, isso então, só isso acabou. Tem um ritual. Então, assim, isso acabou. Então, assim, eu acredito que o Fernando perguntou se é exagero, cada empresa entende que vai reagir de forma mais intensa ou menos intensa em relação à sua mudança de plano de negócio.
Aqui em São cara, Paulo. essa coisa não tem regra, né, Marco? A gente não. Tem, A gente, não tem. como você falou, não tem novo normal, tem, na verdade, essa realidade que a gente precisa se colocar nela, né? Impressionante como isso é profundo, né? Não, e assim, e quando você pensa que. Porque, no fundo, você tem operações que, quando você estuda o tamanho delas, etc., elas se tornam inviáveis. E o que eu imagino que aconteceu, essas 200 operações lá que não é que cá entre nós é uma pequena parcela, mas surge um novo modelo dentro do Starbucks, né? Que é provavelmente Los Angeles, está assim, eu não sei, realmente eu vi a notícia, eu assino algumas revistas importadas, que as revistas estrangeiras, que eu caço coisas e começo a ver as soluções que estão sendo dadas. Mas uma coisa é certa, alguns tipos de negócio vão sumir. Alguns conceitos de negócios vão... E eu não estou falando de self-service, não. Quem fala isso está por fora. Ele vai passar por uma remodelagem, na minha humilde opinião. Mas negócios, por ser negócio muito hype, vamos dizer assim, de altíssimo nível, vão reduzir bastante as suas operações. Existe uma outra questão aí que eu acho importante no que tem sido a retomada aqui em São Paulo, que quando você fecha a segunda vez, e aí eu estou falando de algumas operações que eu estou com um pouco de... A palavra pena não é mas assim, estou triste, me deixa amargurado, porque se você reabriu e fechou, a sua segunda abertura é mais dolorosa do que a primeira. Tá? Esse significado é importantíssimo, né, cara? Entendeu? Então, assim, a gente não pode falar que... Então, é importante quando você reabra, eventualmente, aquele que está reabrindo em Salvador, eventualmente, se tem uma lição boa, talvez eu reabra... Aquela pessoa que pensou, eu só vou reabrir no sábado e domingo que eu sou destino, é uma maneira inteligente de pensar, se ele for um destino, para concentrar, de alguma forma, e ele vai retomando outros dias, conforme a demanda. É como se estivesse abrindo de novo o seu primeiro negócio. Se eu tenho um restaurante que tem 20 anos, é como se estivesse no dia 1, lá de 20 anos atrás, de 2000, lá, o dia 19 de... Vou abrir dia 19 de julho, o 19 de julho vai ser o primeiro dia. Então você tem que pensar com esta cabeça. O que não é muito fácil quando você tem 20 anos de sucesso, por exemplo. Não. Quanto mais 50... Eu acho que é um elemento importantíssimo que você trouxe, Marco, que você citou, foi muito sintético e foi muito, muito feliz, que você trouxe a conveniência e a convivência. São dois polos assim, determinantes para você analisar capacidade de recolocação, de retomada, não é isso? Parece que é um grande norte, exatamente. Né? Exatamente, quer dizer, quando você se estabelece como um local de conveniência, você está sofrendo mais nesse momento. Até porque as pessoas que querem a convivência estão loucas. A gente já falou isso na primeira live que a gente conversou, né? Que, historicamente, depois da Primeira Guerra, depois da Segunda Guerra, aliás, depois da grande crise americana, sempre depois existiu um boom na alimentação fora do lar, das pessoas quererem sair à rua, se encontrar, etc. E isso vai acontecer, como aconteceu no Rio de Janeiro, de alguma forma. As pessoas querem ir para a rua. Existe o mercado. Eu vi uma pesquisa, que agora não me recordo quem fez, falou assim, só 27% das pessoas querem ir para o bar. 27% das pessoas é gente pra caramba, meu. Tem um monte de gente que não bebe. 27% é muita gente que falou que quer ir para o bar. Né? A gente brincou da outra vez também. Tô com saudade daquele garçom mal educado. Me serviu uma cerveja quente e eu reclamar. Então, até dessas coisas grotescas, nós começamos a questionar. Então, a retomada permite que você trabalhe. Eu vou voltar naquela tecla que a gente falou anteriormente. A diferença da retomada vai ser o quanto você vai conseguir demonstrar que seu cliente é bem-vindo, que ele é amado por você, que você vai seguir aquilo que ele quer que você faça. Se você... É óbvio que é muito difícil você chegar para um cliente na entrada do seu restaurante, né? Você já tirar a temperatura dele. Por isso que eu falei, tudo isso é invasivo. Por isso que, quando você analisa, você tem que pensar que você tem que transformar isso
numa experiência positiva. Por isso que eu falo que você, em cada um desses pontos onde está acontecendo, você entrar com uma vibe, uma onda positiva, e não uma onda assim, olha, eu vou ter que tirar a sua temperatura. No primeiro shopping que eu fui, o cara falou assim, com licença, infelizmente tem que tirar a sua temperatura. Eu já estava com vontade de sair correndo. Não, vamos ver se você está doente. Você tem outras formas de fazer. A gente parece que não... Tudo bem, o cara é segurança de shopping, então, beleza. Ele está valendo fazer isso. Agora, nossa equipe não pode fazer isso. Nossa equipe tem que ser treinada. É aquilo que a gente conversou lá atrás, Marco. É impressionante como isso vai e volta, vai e volta. A gente volta para as essências, né, companheiro? A gente volta para aquilo que a gente é, no lado de humanidade, de se colocar, ainda mais um setor de bares e restaurantes, que é restauração, mas né, através disso gera emprego e renda, mas ele nasce de um acolhimento fundamentalmente humano, né? É isso que você está colocando e trazendo. O nosso querido Sérgio Molinari. Sérgio, quero já aproveitar aqui e te convidar para você participar de uma live conosco, viu? Eu quero ver aqui para bater esse papo. Ele está falando muito aqui de ter usado um termo de refundação. Ele está te mandando um abraço também, nosso querido Sérgio Molinari, uma figura extraordinária, um cientista do nosso setor, né? Bom, Sérgio é um amigo querido. Um abraço, não tinha visto aqui, porque meu celular entrou aqui num modo estranho. Quero o Sérgio aqui batendo um papo com a gente. Não. E assim, a gente está aí estabelecendo, a gente tem uma amizade aí que nos últimos tempos aí foi muito bom também essa questão, né? A Carol aqui está falando aqui que ela conquistar os clientes novos com os novos protocolos para se sentir seguro e acolhido. Que é, na verdade, o que a gente está falando, né, Carol? Esses protocolos, quando você coloca o protocolo, quando você coloca o peso de colocar um sujeito armado na porta, com um revólver e tirar, você quebra o clima, né? Você quebra o clima. Então, assim, eu acho que todos esses protocolos que estão, eles têm que ser enxergados como oportunidades de contato com o cliente, oportunidade em treinamentos que eu faço, eu costumo falar que a gente usa um termo que a gente esquece que funciona, que você que é meu ídolo, Molinari, para... Você fala que eu quero um cliente cativo. E cativar o cliente é escravizá-lo, né? Porque um cativo é um escravo. Só que você cativa esse cliente criando a necessidade dele ir ao seu restaurante, consumir o seu produto, né? A Tereza Paim falou agora há pouco aí, eu queria responder ela rapidamente. Tereza, esterilizadores, esse tipo de coisa... não estão dentro de protocolo nenhum na cidade de São Paulo. Eu não vi até hoje esses protocolos de esterilizadores serem válidos para operações de restaurante. Eles são bons para você diminuir a quantidade de micro-organismos, isso é uma segurança para você. Você pode utilizar isso como, eu vou falar marketing, no sentido de utilizá-lo porque as pessoas vão ver você tendo um cuidado a mais. Causar sensação, né? Causar sensação, na verdade, não basta a esposa de César ser honesta, tem que parecer honesta, né? Como já dizia. Então, a gente precisa também, além de... Então, é muito importante, se a Tereza usar o... Você tem que mostrar isso, né? Então, é muito importante a gente, a partir desse momento, entender que é importante reabrir. Mas se abrir dentro daquela questão e saber que se eu tiver que demorar um pouco mais, demoro. Mas volto com... Quando eu falo a segurança, não é mais a segurança relacionada às questões sanitárias. A segurança de que eu vou ter uma operação que vai evoluir. Dr. Enio Alves da Silva, muito obrigado por estar assistindo a live. Estou honrado. É um dos maiores especialistas em segurança de alimentos do Brasil. Está assistindo a gente. É muito legal. Então, já entra na nossa fila dos convites. Depois me passa o contato dele para trazê-lo aqui. Sensacional. Você comentou comigo, não foi? O quê? Passei? Combinei? Você comentou comigo sobre ele. Esse é um cara sensacional, que está assistindo a gente. Fiquei muito feliz dele estar aí presente, que ele mandou agora um recadinho. Então, eu gostaria muito que a gente, a partir desse momento, assumisse todos esses protocolos como protocolos. Alguns não são de transição, mas alguns são de transição. Sim.
Então, a gente tem que estar atento para esse movimento. Então, a reabertura é muito importante para a gente, de alguma forma, estabelecer novos parâmetros para cada tipo de operação. Agora tem que estar muito consciente, né, Marco? Tem que estar realmente muito preparado. Esse momento requer realmente esse estudo de estarmos, né, sobre N variáveis, como nós colocamos aqui. Nós estamos partindo já para os últimos 3 minutos. E aí legal. É muito importante esse posicionamento, de entender que são muitas variáveis, mas que esse fundamento de acolher pessoas é a grande regra, me parece, né, Marco? Eu acho que a gente transmitir a segurança que nós temos, que podemos fazer. Aqui o João Teles falou, nós temos FIEB, já tivemos 120 dias para nos inventar. Eu concordo, João, mas a realidade, quando vem com a reabertura, ela é muito dura, porque o nosso patrão não é o governo. Nosso patrão é o cliente. E o cliente, algumas marcas souberam trabalhar muito bem esse período parado. Eu acho que, também eu quero ressaltar isso, e que voltaram com força, agregando mais clientes em função da doutora Andréia Boanova, outra pessoa muito boa para você chamar, viu, Andréia? Andréia não vai passar batido, não. Doutora Andréia Boanova, Andréia Boanova. Doutora Boanova participou comigo, me parece, no canal do Restaurantes, num debate. Ah, isso aí, há pouco tempo. Isso mesmo, sobre doação de alimentos? Foi, não? Não, foi outra coisa, né? Não, ela também falou sobre esse tema, mas ela teve. Então, estou feliz que tem mais uma amiga aí, grande amiga, participando. Então, muito bem, tá rindo do quê? Então, vamos lá. É importante a gente pensar bem no que nós vamos fazer a partir de agora como um negócio como um todo. Eu sei que nosso tempo já se esgotou, mas fica aqui o meu... eu fico aqui, assim, um recado muito importante para todos que querem... Porque você sabe que, como bom paulista baiano, o conforto de lhe receber, de lhe acolher, sempre é mais do que bem-vindo. Minha admiração por você, meu carinho, sinta toda essa energia boa para te transmitir, que você leve a todos que estão passando por tudo isso, que a gente tenha essa jornada juntos, nesse grande ressalva que você fez. É uma retomada de longo passo e estaremos juntos em todas as etapas dela para vencer, né, Marco? É isso aí. Bom, Luiz, meu recado aquele que eu também não consigo, força, assim, cabeça firme. Tem muita gente, assim, está acontecendo coisas assim aqui em São Paulo. A fiscalização está atuando de forma estranha em São Paulo. A gente precisa que a gente se una para dizer que nós somos parte da sociedade. A gente tem que depois disso, repensar quais as relações... Tá me ouvindo, Marco? Estou te ouvindo, mas não estou me vendo. Você está me vendo? Não, é verdade. Estou te ouvindo, mas não te vejo. Bom, mas de um jeito ou de outro, vai de voz. Vai de voz. Que já está tarde, o pessoal, domingo, amanhã tem trabalho para todo mundo. Eu só queria deixar aqui a última mensagem, que a gente tem que repensar nas relações nós do setor produtivo, nos unirmos mais e pensarmos qual a relação que a gente tem com as esferas de Estado e governo. É inevitável que a gente participe mais, que a gente possa, enfim, influenciar de um jeito diferente do que nós estamos influenciando hoje, mas de forma mais efetiva. Assumimos compromissos em relação a isso. Então, meu recado final seria realmente esse, que eu enxergo que é uma grande possibilidade de a gente repensar em toda a cadeia produtiva, do sujeito que planta lá, até o descarte final. Estava aí agora a Guilherme, um pessoal muito bacana, que fiquei muito feliz de ver várias pessoas que estavam aqui. Gostei, senti que eu tenho amigos, porque falei hoje para a Guilherme, para ela foi uma frase muito curiosa, tá? Sabe qual é o meu sonho, Luiz? Foi. Ser metade daquilo que meus amigos me consideram, tá? Se eu for metade daquilo que eles acham que eu sou, estou feliz da vida, eu sou uma pessoa realizada. Então, basicamente, eu recomendo que você seja a pessoa que seu cachorro acredita que é. Você que está aí, tenta ser pelo menos metade do que o seu cachorro acredita que você vai ser uma grande pessoa, você vai fazer
Você vai fazer bastante coisa. Então, eu peço que você... Então, o meu recado é esse, que a gente possa tirar o melhor disso para que vença esse momento difícil. O empresariado, eu nunca passei por um momento que eu me senti tão condoído, mesmo, acho que ninguém passou, com que pessoas que sempre construíam tudo, que sempre foram tudo de bom, estão passando, eu considero isso complicado e, às vezes, eu vou parar por aqui, desnecessário. Então, essa que é a questão. Mas sabe uma coisa que eu acho muito importante a gente pontuar, Marco? Porque eu acredito com toda a minha crença, com toda a minha veemência nessa questão, que desde o começo que tudo isso a gente enfrentou, analisando estratégias, analisando fórmulas de enfrentamento de tudo essa questão. Essa mudança, ela é tão profunda, ela é tão drástica, que da mesma forma como nós estamos falando dessa refundação, já pegando aqui nosso Sérgio Molinari, trazendo esse elemento, essa refundação, ela também passa por isso que você acabou de falar, desse enfrentamento daqui para frente, daqui por diante, porque respostas novas para as novas perguntas. Então, para que isso a gente também leve o acalento e o carinho e também a praticidade daquele empreendedor que está agora enfrentando esse caminho todo do ressignificar a retomada, como você falou. Você imagine o enfrentamento de uma pessoa, de um empreendedor que consegue reabrir seu negócio e depois, logo em seguida, tem que tomar uma decisão de voltar atrás para recompor novamente. Isso é de uma profundidade gigantesca, mas isso também nos traz qual é o nosso grande desafio, como você colocou de forma coletiva, é construir essas novas verdades, para que a gente tenha os elementos de recuperação, não só da sobrevivência, mas da dignidade. E isso é um desafio enorme. É só para colocar que também está no nosso cardápio buscar essa nova construção da realidade diante de tudo aquilo que estamos enfrentando. E isso é possível e, mais do que isso é necessário. E só será possível se a gente estiver juntos, né, Marco? Porque a gente não é um quadro caótico em cima apenas de uma realidade passada. É imaginar a pura verdade dos fatos, que nós podemos e devemos construir uma realidade nova que ampare a todos nós nesse momento, não é isso? Bom, eu acho que você traduziu tudo. Eu me senti assim, totalmente representado pelo que você falou, sabe? Eu acho que é exatamente isso, eu acredito muito nisso também. A gente troca muita informação, mas eu sinto que a gente tem uma sintonia muito parecida em relação a isso. Então eu acredito muito numa nova realidade construída, e não uma nova realidade imposta. Eu acho que a gente... Pronto, vai por aí. Lógico, tem coisas que são inevitáveis. O quadro do cliente, do mercado mudou, mas a gente também vai ter que mudar o nosso quadro de empreendedor, de ambiente de negócio, né? E aí é por onde a gente vai caminhar. É um desafio gigantesco, mas eu lhe confesso, desde o primeiro instante que a gente está falando aqui, a reunião da família Brasilina, ninguém vai ficar para trás, é gente cuidando de gente, é construindo esse novo horizonte. Você veja que no fundo, estamos todos falando de essência, e a essência, ela é eterna, e é por onde a gente vai sempre estar trilhando juntos, né, meu querido? Meu caro, eu agradeço demais a possibilidade de a gente estar trocando essa experiência, essa informação, essa vibração, acima de tudo, né? Isso. Então, eu espero que todos aí em Salvador, meus irmãos, que eu tanto gosto, possam fazer uma abertura consciente. Tem que reabrir? Tem que reabrir. Mas pense bem, analise bem, faça a sua estratégia com alegria, mas com responsabilidade. Faça a sua estratégia treinando as pessoas, que é o principal. No final das contas, eu acabei não podendo dar tanta ênfase nisso, porque para mim as pessoas têm que ser treinadas o tempo todo. Retreinar essas pessoas para que elas sorriam mais ainda, etc. Não é fácil pegar um funcionário que ficou suspenso. Então, o desafio é grande, mas eu sei que todos vocês aí em Salvador vão vencer. Alguém pode ser que mude
a função amanhã, vai ser gerente de uma casa um amigo, porque nem todo mundo vai existir. Nós temos que também ter sangue frio para isso, temos que nos ajudar. Eu acho que essa questão da solidariedade agora é mais do que nunca. Nós não podemos, você sabe que eu sou ex-militar, então esse negócio de não deixar para trás é uma lição que eu aprendi no Exército, e não estou levando aqui para questões políticas, por favor, não é nada disso. Quando você fala que você está num grupo, você não deixa ninguém para trás. Isso acontece toda vez que você tem um time, tem pessoas comprometidas, você vai fazer, a gente vai junto sair dessa, e de novo, o mais importante, eu enxergo, é a gente construir uma nova relação, uma nova realidade mais humana, mais possível, mais responsável, né? E isso nós vamos conseguir com esse tipo de coisa que você tá propondo. Eu quero de novo te parabenizar, Luiz. Essa eu acho que eu quero. Eu acho que eu queria terminar dessa forma, te parabenizando aí pelo trabalho que você está fazendo, tá? Mas tem pessoas que instigam as outras. E você é um instigador importante, não só dentro da Brasel, você sabe disso, dentro do mercado como um todo. Então, meus parabéns aí. Eu quero deixar para você meu fraterno e grande abraço aí para você e todos que compõem sua equipe, que eu sei que não é pouca coisa não, tá? Mesmo. E será dado arrepiado, emocionado e muito grato, porque é a crença lá de dentro, do fundo da alma, de que o universo sempre conspira a nosso favor, meu amigo. E a gente está aqui para traduzir tudo isso e transformar isso em verdade. Deus lhe abençoe, muito obrigado por tudo, viu? Agora eu gosto muito de vocês aí, viu? Grande abraço. Até mais. Um abraço, meu querido. Até. Tchau, tchau.